Existem filmes de terror onde só um personagem morre, e existem até os filmes de terror onde absolutamente ninguém morre. E eu vou provar pra vocês que não é a quantidade de corpos que faz um bom filme de terror, porque essa lista só tem filme bom. Aliás, essa lista podia ter outro nome, e o título do vídeo podia ser Filme de Terror com Final Feliz. Então, se era isso que eu tava procurando, já pode anotar a listinha de maratona pra vocês. Hoje eu vou trazer pra vocês 5 filmes de terror onde absolutamente ninguém morre e mais 2 filmes bônus onde só um personagem se ferra. São filmes mais antiguinhos, o mais recente é de 2017, então eu acredito que spoilers não vão ser o problema. Começando com Invocação do Mal. Cara, eu já assisti esse filme umas 5 vezes ou mais porque eu adoro ele, mas eu só fui reparar que ninguém morria quando eu fui fazer essa lista. Nesse filme acompanhamos 2 investigadores paranormais e a sua equipe que vão até a casa de uma família cheia de filhas para ajudá-los a enfrentar uma ameaça sobrenatural que tem ali. Isso aqui é um resumo pra lá de básico, tem muitos filmes de terror que seguem essa mesma premissa exatamente igual, mas já vou deixar claro que ninguém faz isso tão bem quanto Invocação do Mal. O fato é que, ao longo do filme, apesar dos fantasmas aparecerem para dar um oi de vez em quando e da entidade mais perigosa ali, o espírito de uma bruxa satanista, possuir a mãe e fazê-la tentar matar a sua própria filha, Lorraine Warren consegue impedi-la a tempo e ao final do filme, os únicos mortos são aqueles que já tinham morrido muito antes do filme começar. Os Outros é outro filme que te engana direitinho e te encaminha até um plot twist que te deixa até tonto. Esse aqui é outro filme de casa mal assombrada, mas também não da maneira que você esperaria. Acreditando que a sua mansão gigante é assombrada pelo espírito de uma velha mulher, uma mãe faz de tudo para proteger os seus filhos sozinha enquanto seu marido tá na guerra. Filme vai, filme vem e descobrimos que na verdade são eles que estão assombrando a casa. A mãe teve um surto e matou seus 2 filhos e então cometeu suicídio. E aquela velha senhora que eles às vezes viam era uma médium que os atuais moradores da casa contrataram para tentar se comunicar com eles. No final do filme, a família viva acaba se mudando e a mãe decide que a casa é deles e eles vão ficar ali, assombrando qualquer um que tente morar lá. Então, apesar da gente não saber disso, os personagens estavam mortos o tempo todo. Ninguém morre durante o filme. Horror em Amityville, o original e o remake com o Ryan Reynolds trazem a história da famosa casa mal assombrada, talvez até a mais famosa. Uma família se muda para uma casa onde anos antes aconteceu um crime horrível. Um pai alegou ter sido possuído e atirou em seus 2 filhos e em sua esposa enquanto eles dormiam. Sem acreditar na parte da possessão, a nova família se estabelece na casa, quando forças malignas começam a dominar a mente do pai, assim como fez com a família anterior, e ele fica cada vez mais agressivo e violento. Apesar do pai ser totalmente possuído e ir com sede de sangue pra cima da sua família, em ambas as versões eles são impedidos a tempo e conseguem sair da casa, indo pra longe da influência da entidade, e ninguém morre nesse processo. 1408 é um daqueles filmes meio delicados de entrar aqui nessa lista, como A Bruxa de Blair. Ele entrou na minha lista dos filmes em que todo mundo morre, mas ele também poderia entrar nessa lista aqui. Porque o fato é que, apesar de ficar muito implícito que o elenco inteiro se ferrou no final do filme, a gente não vê ninguém morrer de fato. E é basicamente a mesma coisa com 1408. Esse filme é baseado em um conto de Stephen King e traz a história de um escritor que visita locais que dizem ser assombrados, como quartos de hotéis, e passa uma noite lá e depois escreve livros sobre a sua experiência. A sua filha morreu não muito tempo atrás e a sua missão meio que é provar para si mesmo e pro mundo que não existe nada depois da morte. Um dia, ele se hospeda no quarto 1408 de um hotel super chique, onde muitas pessoas já haviam morrido, por causas naturais e suicídios. Acontece que, de fato, algo acontece dentro desse quarto e tudo ali o manipula para que ele se mate. Aliás, se vocês gostam desse tipo de coisa, eu recomendo vocês pesquisarem uma análise sobre esse filme, porque tem algumas interpretações vendo as fases das torturas desse quarto como os níveis do inferno de Dante, e é incrível, de verdade. Enfim, toda a tortura é psicológica e no final parece que ele consegue fugir dali pra se salvar. Mas não tem como ter certeza se isso não é apenas mais um truque pra fazer ele sofrer quando perceber que ainda tá lá dentro. Então, ninguém morre, mas existem as teorias de que ele já estava morto desde o começo do filme, quando ele se afoga no mar ao surfar, e que tudo depois dele ter sido resgatado é o seu purgatório ou o próprio inferno. Na verdade, eu vou ser sincera e dizer que eu não curti tanto assim esse filme quando assisti pela primeira vez, mas depois de ver algumas análises sobre ele, eu amo ele agora. Outro filme muito conhecido que eu acredito que a maioria de vocês já devam ter assistido é Sinais, o filme da menina que espalha copos de água pela casa toda, igualzinho a mim, fazendo a minha mãe me comparar a ela o tempo todo. Pelo menos a gente sabe que nós estaríamos seguros no caso de uma invasão alienígena. Aqui, aliens invadem um planeta e mostrando uma perspectiva nova e bem interessante, a gente não acompanha o governo ou o exército lidando com a ameaça, mas uma pequena família que mora numa fazenda, bem ao lado de onde alguns dos aliens pousaram. A gente vê essa família lidar com as notícias e nós temos o que é considerado por muitos o melhor jumpscare de alienígenas do cinema.
Talvez essa cena não tenha te assustado, porque eu avisei que ia ter um jumpscare, mas todo mundo que viu esse filme aqui na sessão da tarde teve um infarto. Eu tava. O filme foca mais em ser um suspense psicológico, mas faz isso muito bem. Vemos a família dividida entre como lidar com a situação. O filho mais velho quer enfrentar, o pai quer manter todos escondidos e as crianças lidam da maneira que podem, colocando alumínio na cabeça para que os olhos não possam ler a mente deles. O elenco é incrível, mas não é por isso que esse filme tá aqui nessa lista. Apesar da casa deles ser invadida por uma das criaturas, eles estavam muito bem preparados para lutar com eles, mesmo que nem eles soubessem disso. A asma do garoto tranca sua garganta bem na hora que o alien joga um gás venenoso nele, então ele não respira. A água é corrosiva para a pele deles e tem copo de água espalhado pela casa toda graças à menina germofóbica, e o filho era jogador de beisebol e consegue terminar o ataque. Tudo bem que tem gente que detesta esse final pelo fato de uma raça alienígena aparentemente inteligente invadir um planeta que é 70% coberto de água, quando isso é fatal pra eles, mas olha, isso aqui já é gente tentando achar defeito, porque não tem motivo nenhum pra você parar e analisar isso. O fato é, a família consegue lutar contra o alien, os exércitos descobrem a fraqueza dos bichos e mandam os bombeiros lidarem com a ameaça, e ninguém morre, apesar da gente ficar bem tenso naquela cena com o irmão do Esqueceram de Mim. Atividade Paranormal pode não ser o filme favorito de muita gente, mas ele teve um sucesso tão absoluto nas bilheterias que até hoje ele não foi superado e continua sendo o filme mais lucrativo da história, já que ele custou só 2 pastéis e um guaraná e lucrou milhões de dólares de volta. Isso tudo graças ao marketing absurdo que eles fizeram, alegando que esse era o filme mais assustador de todos os tempos e que todas as filmagens que as pessoas iriam assistir eram reais e que tudo aquilo era baseado em fatos da vida real. Sabe qual outro filme que também é muito lucrativo? A Bruxa de Blair, que usou exatamente a mesma estratégia de Atividade Paranormal, de sair por aí dizendo que todas as filmagens eram reais e que a história era verdadeira. Isso 8 anos antes de Atividade Paranormal. A conclusão é que o povo gosta de ser enganado e gosta de ver os outros sofrerem de verdade. Se aqueles programas que passam torture porn na TV aberta fizessem um filme, ia ser sucesso de bilheteria. Enfim, em um filme que não é longo em duração, mas em sensação de tempo que não passa, Atividade Paranormal mostra um casal que se mudou para uma casa e encontrou uma câmera no sótão e passam a usar ela para gravar coisas ao redor da casa. Até que Kate passa a acreditar que existem presenças malignas ali e Micah, o seu namorado, usa as câmeras para provar para ela que não tem nada. Ao longo do filme, a Kate é claramente mais afetada por seja lá o que tem na casa, até que uma noite ela é possuída completamente e atrai o seu namorado para uma armadilha, onde ela o mata e garante aquela cena maravilhosa do final do filme. Apesar dos pesares, Micah é o único personagem que morre no filme. Kate, possuída, sai livre para aparecer nos próximos filmes com toda a mitologia que foi criada nessa franquia. A Morte Te Dá Parabéns é o filme mais recente dessa lista e um dos grandes queridinhos do terror da década passada. Sendo uma mistura muito boa de terror com comédia, aqui temos Tree, uma garota que acaba presa num loop temporal no dia em que é assassinada por uma figura misteriosa, usando uma sinistra mas hilária máscara de bebê. Todos os dias ela acorda no mesmo dia e eles sempre acabam da mesma forma, com ela sendo brutalmente assassinada, sempre de alguma forma diferente. Para quebrar o loop, ela precisa investigar quem tá matando ela, e então a gente entra no mistério whodunit, ou quem é o culpado, e desconfiamos de todo mundo junto com ela, para no final descobrir que esse tempo todo era a sua melhor amiga, ou quem ela acreditava ser a sua melhor amiga. E o loop se quebra quando ela taca um no reverso e mata sua assassina antes de acabar morrendo de novo. Apesar da protagonista morrer várias vezes, ela sempre volta, então não conta. Na real, a gente só tem uma morte mesmo. Se você já viu alguns dos filmes dessa lista, sabe que todos eles têm boas tramas e cada um, à sua própria maneira, funcionou bem. Apesar de quase não ter nenhuma morte ou de nenhum personagem ter ido pro saco, isso não afeta o terror que eles causam e, na verdade, nos dá um final feliz que a gente gosta de receber de vez em quando. Se viu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Tem muita novidade por aí, mas eu não quero anunciar nada antes da hora. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.